Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí com as séries da aviação Salutares. Esse já é o 7º episódio do Sessão Nostalgia da Salutares. Se você tiver perdido algum dos capítulos anteriores, na descrição aí tem a playlist do quadro, você encontra todos os vídeos que já foram publicados lá. Hoje a gente vai entrar na série 13500, é uma das séries que eu mais gosto da Salutares, porque é disparada a série que mais recebeu veículos, foram 88 no total. Não tem como a gente mostrar 88 veículos todos de uma vez, até porque senão o vídeo ia ter 2 horas aqui de duração, então eu dividi essa série em lotes, porque os veículos não foram comprados todos juntos, né? Então a gente vai ver os carros que foram comprados juntos de forma separada. Nesse primeiro vídeo aqui então, onde a gente vai abordar a série 13500, a gente vai ver os 14 primeiros carros dessa série. Foram carros que chegaram ali no comecinho de 1992. Só para contextualizar, ali em 1992, que inclusive é o ano que eu nasci, em 1992 a Marco Polo ela estava tirando do mercado a geração 4 e inserindo a geração 5. Então no começo daquele ano a Salutares recebeu o veículo das duas gerações. Foram 8 veículos com carroceria da Marco Polo, modelo Paradiso geração 4 do modelo 1150 e 6 Paradiso da geração 5 também do modelo 1150. Todos esses carros tinham chassi da Scania modelo K113. Uma outra coisa muito interessante a respeito desta série é o seguinte: lá em 1992 ainda utilizava-se placa de 2 letras, só que os carros dessa série receberam placas sequenciais e que seguiam a ordem dos prefixos, né? Então, por exemplo, o carro 13501, a placa dele era BJ0701, o carro 13502, a placa dele era BJ0702. Então havia uma sequência lógica nessas placas. Quando ocorreu a substituição do padrão de 2 letras para 3, deu uma pequena embaralhada em relação às letras, mas ainda há uma certa sequência lógica nelas e os números das placas não foram alterados. Então, por mais que tem carro aqui que a gente não tem foto, tem carro que a gente não sabia quais eram as placas de 2 letras, ainda assim foi possível encontrar todos os 14 veículos desse primeiro lote. E aí, por mais que não tenha foto deles nas Salutares, a gente pelo menos sabe aí qual foi o destino desses carros. Dada essa introdução aí, para vocês contextualizarem um pouco aí a respeito da série 13500, vamos para o primeiro veículo da série. Bom, a gente começa o vídeo falando aí do carro 13501, que tinha o Astro Adara. O 13501 então é um dos veículos que chegou ali no comecinho de 1992. Ele é um Paradiso da geração 4, do modelo 1150, montado em cima de um chassi da Scania modelo K113. Não há muitas fotos desse carro na internet, eu encontrei essa daí que estava numa resolução bacana, é a reprodução de um quadro, né? E um quadro muito bonito inclusive. O carro 13501, que aparece ali com a linha Vassoura São Paulo, acho que essa linha nem é feita mais hoje em dia. O carro 13501 então, depois da passagem aí pelas Salutares, ele foi vendido para a empresa Mauro Tour, empresa que é de Francisco Sá, em Minas Gerais. Por lá ele não tinha prefixo, como vocês podem ver aí, a frente do carro foi substituída, né? Colocaram a frente dos Paradisos da geração 6. Depois da passagem por essa empresa, ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Sumaré, em São Paulo. Foto para vocês agora do carro 13502, que carregava o Astro Albirel. O 13502, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a empresa Turisvel, empresa que fica no estado do Rio de Janeiro, onde ele recebeu o prefixo 8030. De lá ele foi vendido para o clube friburguense, que é da cidade de Nova Friburgo, também no Rio de Janeiro. Foto para vocês agora do carro 13503, que carregava o Astro Alcione. Outra coisa que eu gostava muito nos carros dessa época eram aqueles limpadores de para-brisa lá em cima. O carro 13503, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a empresa Fernandes Turismo, que fica no estado de Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 6000. Se você olha assim, né, o pessoal que é mais leigo, o pessoal olha esse carro e acha de fato que é um GV, né? Foi feito
um trabalho de funilaria muito bom nesse carro, apesar que não tem muita diferença assim nos traços, né, da geração 4 para a geração 5. O pessoal hoje em dia critica a Marco Polo, né, falando que a geração 8 parece a geração 7. Eu até acho que não parece tanto, mas se você voltar no passado, as mudanças da geração 4 para a geração 5 também não foram tão profundas assim. Esse carro, ele passou, depois de sair dessa empresa, por uma transformação muito interessante. Tem essa foto aí que é parte desse processo de reforma que ele passou. E atualmente ele é uma balada móvel, digamos assim, né? E vez ou outra é possível encontrar esse carro aí nas ruas de Brasília. Foto para vocês agora do carro 13504, que carregava o Astro Scat. O 13504, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Belos Transporte e Turismo, empresa que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde ele recebeu o prefixo 2709. De lá, ele foi vendido para a empresa Peniel Turismo, empresa que também fica no Rio de Janeiro, recebendo nessa empresa o prefixo 4110. Atualmente ele pertence à empresa LP Turismo, que fica em Barra do Piraí, também no Rio de Janeiro. Por lá ele não tem prefixo. Agora eu falo para vocês, se você olha esse G4 com esses farol redondinho e não acha a coisa mais linda do mundo, tem alguma coisa errada. Foto para vocês agora do carro 13505, que carregava o Astro Al-Shain. O 13505, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Limeirense Turismo e Fretamento, empresa que é de Muriaé, em Minas Gerais. Lá nessa empresa ele teve vários prefixos e pinturas diferentes. Primeiro ele teve o prefixo 2000, depois ele teve o prefixo 1967 e por último ele teve o prefixo 2095. Já nesse último prefixo, né, além de mudar a pintura, também substituíram a frente do carro, que passou a ser uma frente aí de geração 6. Segundo informações, esse veículo já não existe mais. Segundo os relatos que eu vi, ele acabou dando perda total no acidente que acabou vitimando inclusive o dono desta empresa. Eu não encontrei nenhuma foto do carro 13506, mas ele é o segundo carro nessa fila aí, né? O carro 13506 é o segundo que aparece aqui do lado direito. Eu não sei qual era o nome do Astro que era utilizado nesse carro, não localizei nenhuma outra imagem dele na internet. O carro 13506, depois da passagem pela Salutares, foi também vendido para a empresa Belos Transporte e Turismo, lá de Volta Redonda, recebendo nessa empresa o prefixo 2715. Depois ele foi vendido para a empresa Peniel Turismo, onde ele recebeu o prefixo 4115, e não há registro dele depois da passagem aí por essas duas empresas. Foto para vocês agora do carro, que no passado foi o carro 13507, mas eu não encontrei nenhum registro fotográfico do carro 13507 ainda pela Salutares. É mais um carro que foi feito aí um ótimo trabalho de funilaria, você quase não percebe que ele era um G4. Esse veículo então, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Rio Fatur. Essa empresa fica no estado do Rio de Janeiro e lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 1313. De lá ele foi vendido para a empresa Neno Tour, empresa que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e aí nessa empresa ele recebeu o prefixo 2060. Foto para vocês agora do carro 13508, que recebeu o Astro Liridas. O 13508 é então o último Viagem G4 adquirido pela Salutares, o próximo prefixo já é de um carro da geração 5. O 13508, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Anaterra Turismo, empresa que fica na cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul, recebendo por lá o prefixo 1020. Foto para vocês agora, né, se vimos o último Viagem da geração 4, hora de ver então o primeiro Viagem da geração 5 que fez parte da frota da Salutares. Este carro aí, no passado, foi o carro 13509. E segundo algumas listas aí que tem disponível na internet, o astro deste carro era Mencas. O carro 13509, então, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para essa empresa que é a Baetur. Essa empresa fica na cidade de Baependi, em Minas Gerais, e recebeu por lá o prefixo 5656. Depois da passagem por essa empresa, ele foi vendido para SLC Turismo, que fica em Botucatu, no interior de São Paulo, onde ele tem um prefixo 6030. Foto para vocês agora do carro 13510, que carregava o Astro Peltier. Essa foto aí foi feita em Governador Valadares, o Pico do Ibituruna aparece ali ao fundo.
Este carro, ele tem uma das principais características dos carros da série 13500, que era o que me fazia gostar um pouco mais dessa série. Eu gostava muito do design da geração 5, com esses frisos pretos aí, tanto nas laterais quanto na parte frontal. Um facelift da geração 5 que aconteceu, acabou retirando esses frisos e deixando a lateral e a frente do carro mais lisa, mas eu gostava desse design dessa forma. O carro 13510, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Miragem Turismo, empresa que fica em Contagem, Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 900. A frente dele também seria substituída lá por uma frente dos Paradisos da geração 6. Depois da passagem por essa empresa, ele foi vendido para Lúcio Turismo, que fica em Claro dos Poções, em Minas Gerais, onde ele mantém o prefixo 900. Foto para vocês agora do carro 13511, que carregava o Astro Fecda. O 13511, depois da passagem pela Salutares, foi vendido primeiramente para a empresa Angels Tour, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 1100. Depois ele foi vendido para a empresa MA Turismo, onde ele recebeu o prefixo 3500. Essa empresa é da cidade de Piraúba, em Minas Gerais. De lá, ele foi vendido para Roger Tour, que fica em Euclides da Cunha Paulista, em São Paulo. Atualmente, ele pertence à empresa Vitória Tour, onde ele tem o prefixo 03, mas eu não tenho ideia de onde seja essa empresa. Eu imagino que ela seja do estado do Paraná, porque consultando a placa, o carro aparece emplacado lá naquele estado atualmente. Foto para vocês aí de mais um carro que foi da Salutares, mas não há registros fotográficos pela empresa. Este carro aí era o carro 13512, que tinha o Astro Pleiades. Esse carro então, depois de sair da Salutares, foi vendido aí para o Mutum Preto, onde ele recebeu o prefixo 3800. E de lá foi vendido para a empresa Verdes Vales Turismo, onde ele manteve o prefixo 3800, essa empresa da cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Foto para vocês do carro 13513, que carregava o Astro Procyon. O 13513, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a empresa Transcap, que fica em Capelinha, Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 0713. De lá ele foi vendido para a empresa Primavera Turismo, que fica em Uberaba, Minas Gerais, onde ele manteve o prefixo 0713. Depois ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Paranavaí, no estado do Paraná. Hora então de conhecer o último carro desse lote, que é o carro 13514, que carregava o Astro Trifida. O 13514 ele vai nos remeter aí à sessão Nostalgia da Águia Branca. O 13514 foi transferido para a frota da Águia Branca depois que a Águia Branca comprou a Salutares. Quando eu fiz a sessão Nostalgia da Águia Branca, eu disse que essa transferência de carros não seguiu uma sequência lógica ali, em relação aos prefixos, que os prefixos que eles tinham na Águia Branca não eram os mesmos que eles tinham na Salutares. Mas agora, analisando melhor, eu vi que não é exatamente assim. Alguns carros receberam o mesmo prefixo que tinham nas Salutares quando foram transferidos para a Águia Branca, e outros receberam prefixos diferentes. Pelo que eu pude ver, os carros que foram transferidos para a Águia Branca, que eram da série RJ, receberam prefixos aleatórios, não respeitando um prefixo anterior que eles tinham nas Salutares. Já os carros que eram da série 13500 foram transferidos e continuaram usando o mesmo prefixo por lá. Esse carro então, depois da passagem aí por Salutares e Águia Branca, foi vendido para a empresa GF Locadora, empresa que fica na cidade de Maruim, em Sergipe, onde ele recebeu o prefixo 1005. Com isso, galera, a gente conclui mais um episódio aí do Sessão Nostalgia da Aviação Salutares, hoje mostrando esse primeiro lote de veículos aí que fez parte da série 13500. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, e se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, toda vez que sair um vídeo novo você recebe aí uma notificação. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do quadro Sessão Nostalgia. Fui!